sejam muito bem-vindos a todos os professores e estudantes da EJA Quinta Fase. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 27 tem como objeto de conhecimento Primeira República, dominação e o detalhamento, oligarquias no poder, indústria e operários na Primeira República. Vamos então à nossa aula. Muito bem, turma. Então, para falar de Primeira República, nós não podemos falar nela sem citar a questão das oligarquias. O que são oligarquias, professora? Oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Então, é um sistema ali em que a economia e a política de um país serão administrados por um pequeno grupo que representa ali a elite. No caso do Brasil, nós vamos ter a elite agrária, a elite ligada ao café, à economia agroexportadora. Não só café, mas outros produtos também que vão ter relevância econômica e vão aí servir para ser exportados. Muito bem, então temos a definição aqui de oligarquia e por que nós estamos aqui nesse cenário? É importante a gente enfatizar que o Brasil ele foi gestado no modelo de patriarcado e quem vai controlar a política e a economia do país serão os homens brancos, que são os grandes cafeicultores, os grandes latifundiários. Mas por que a gente está tratando aqui da oligarquia, professora? Porque, como eu falei no início, quando a gente pensa em república, em Primeira República, esses personagens, essa elite agroexportadora vai controlar muita coisa durante esse período. A gente vai ter um período de 41 anos dessa Primeira República e a maior parte dele vai ser administrado de acordo com os interesses dessa elite aqui. Outra coisa, eu não estaria aqui se fosse naquele período, porque as mulheres elas não tinham participação política, tá? Somente esses grandes cafeicultores, esses grandes latifundiários que representavam as oligarquias do seu estado. E aí a gente vai ter a oligarquia do café lá em São Paulo, a oligarquia de Minas Gerais. Então esses grupos, durante a Primeira República, eles vão se revezar no poder para garantir a estabilidade, o status quo ali dos seus interesses. Então, mas para a gente entender um pouquinho mais, vamos entrar nas características da Primeira República. A gente vai ver, então, a República que já nasceu velha. Vamos entender, então, como funciona isso. A gente traz esse título, a República que já nasceu velha. Como assim algo que já nasce velho, professora? Por quê? Porque ela vai perpetuar um sistema que já privilegiava a classe agroexportadora, enquanto a maior parte da população vai continuar tendo os seus direitos negligenciados, certo? Então, por isso que a gente coloca aqui que ela já nasceu velha, porque a sua estrutura já era uma estrutura que havia sido gestada durante o Império, durante o período monárquico, certo? Então, vamos lá. A República Velha, também conhecida, então a gente tem aqui, ó, esse período vai ficar conhecido como República Velha e também como Primeira República, porque é o primeiro momento aqui do período republicano. Então é a primeira fase da República Brasileira que se estendeu de 1889 a 1930. E aí eu vou pausar o texto um pouquinho agora para a gente compreender como se deu esse processo de transição do período monárquico para o período republicano, certo? É bom a gente relembrar que durante esse período, ali anterior à proclamação da República, o Brasil estava no regime monárquico liderado pelo imperador Dom Pedro II. No entanto, o aumento do movimento republicano vai surgir em decorrência da imagem da monarquia estar desgastada, política e economicamente. Então, os militares, juntamente com uma pequena parcela civil e uma
a elite agrária, eles vão se juntar para tentar ali mudar o regime político brasileiro. E aí a gente vai ter no dia 15 de novembro de 1889, os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca vão efetuar um golpe que vai derrubar o regime monárquico, certo? Estão acompanhando até aqui, né? Porque tem muita coisa aí para a gente desenrolar desse período. Pois bem, então a partir do momento que a República é instaurada, é proclamada, é criada uma junta provisória para administrar o Brasil. E quem vai ser ali, quem vai comandar, quem vai ser agora o novo presidente? O Marechal Deodoro da Fonseca. Ele se torna inicialmente um presidente provisório até que fosse elaborada uma nova Constituição, que iria substituir aquela Constituição Imperial lá de 1824. Quais são as características, então, do governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Bom, ele é um militar linha dura, autoritário, né? E ele vai nomear para ministro da Fazenda, o que equivale ao ministro da Economia hoje, Rui Barbosa. E aí a gente vai começar a ter um problema maior. Por quê? Rui Barbosa vai instituir uma política econômica que vai ficar conhecida como política do encilhamento. Depois vai ser conhecida dessa forma. Por quê? A ideia do Rui Barbosa era até boa, mas o modo como ele encontrou para administrar essa ideia gerou um problema enorme para o presidente. Por quê? Porque ele vai permitir que os bancos privados emitissem moeda. Qual era o objetivo? Era liberar a concessão de crédito para fazer com que as pessoas investissem na indústria. Ele queria expandir a industrialização. Só que a emissão de moeda em larga escala, ela causa uma inflação. Então, os preços dos produtos aumentaram muito, o valor da moeda brasileira diminuiu bastante, isso gerou uma grande crise econômica, que ficou conhecida como encilhamento, certo? Isso é importante. E essa crise econômica vai levar a uma crise política, e aí vai fazer com que, posteriormente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele acabe renunciando. Mas ele vai governar de 1889 a 1891, certo? É o período do governo dele. Em 1891, vai ser elaborada uma nova Constituição para o país, a primeira Constituição republicana. Quais são as diretrizes dessa nova Constituição? Vamos lá. A Constituição, ela vai extinguir o poder moderador, que era aquele poder que o imperador detinha para legislar e impor leis como ele bem entendesse, sem a aprovação do Congresso. Ele poderia derrubar, vetar alguma lei do Congresso ou aprovar sem a anuência do Congresso. Agora não existe mais o poder moderador e vai ser respeitada a política dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que é esse que nós temos até hoje. Outro fato importante da Constituição de 1891, que vai desvincular o Estado da Igreja. Agora o Estado ele é laico, certo? Respeitando a diversidade religiosa. Em relação às eleições, vamos ter algumas mudanças aqui, certo? Quem estará apto a votar de acordo com a Constituição de 1891? Apenas os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Isso é importante. Por quê? Porque a maior parcela da população não era alfabetizada. Cerca de 80% da população brasileira não tinha acesso à leitura, à alfabetização, não eram letrados. Então, olha só, o Estado, como é que ele funcionava, né? O Estado obriga que a pessoa seja alfabetizada para poder votar, mas o Estado não garantia a alfabetização para a população. O objetivo era justamente esse, né? Deixar a população, a maior parcela dela, de fora desse processo eleitoral. Outra coisa importante também é que as mulheres ainda não vão ter direito ao voto. Mulheres não poderiam votar nesse momento ainda. Bom, então esse apanhado geral aqui da Constituição tem outro detalhe. Vai instituir que o primeiro presidente, ele seria eleito pelo voto indireto, ou seja, o Congresso elegeria o novo presidente. E na eleição seguinte, o voto seria direto.
E nesse voto indireto, quem foi eleito? Marechal Deodoro da Fonseca. Mas aí deu toda aquela confusão, aquela crise econômica que gerou uma crise política e ele acaba renunciando. Quem vai assumir no lugar dele, então, agora? O seu vice, também marechal, também militar, Floriano Peixoto. No governo do Floriano Peixoto, ele conseguiu conciliar mais esses problemas políticos, mas é um governo que vai enfrentar algumas revoltas importantes. Ele vai enfrentar a revolta da Armada, vai enfrentar a revolta federalista lá no Sul, e ele é conhecido como um marechal linha dura, um marechal de ferro, porque ele vai enfrentar essas revoltas, enfrentar as críticas de forma bastante incisiva. Vai prender opositores, várias pessoas vão morrer no conflito entre essas revoltas. E uma coisa importante em relação à revolta ou Revolução Federalista, como também pode ser lida, seria foi ali no sul, né, ali em Santa Catarina, e a capital da Santa Catarina mudou o nome em homenagem ao Floriano Peixoto, que a gente tem então Florianópolis, certo? Muito bem. Então, acabou esse período do Floriano Peixoto e esse primeiro momento da República, que vai de 1889 até 1894, a gente chama de República das Espadas. Por quê? Qual era o objeto, um instrumento utilizado pelos militares ali? Era a espada, naquele período. Por isso, a gente vai chamar a Primeira República, ela se divide em duas fases. Essa primeira, República das Espadas, porque teve 2 presidentes militares e a partir da eleição de Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil, inicia-se o que a gente vai chamar de República Oligárquica. Então, esse período ele ficou profundamente marcado na história brasileira, pois nele, olha aqui, as grandes oligarquias controlavam a política do Brasil por meio do esquema de troca de favores. Isso é fundamental, cai bastante nos grandes vestibulares, essa questão da troca de favores e do esquema político que funcionava ali durante a Primeira República, a partir de 1894, tá? Que a gente vai chamar de República Oligárquica. Então vamos tentar entender como que funcionava ali durante a República Velha esse esquema político que vai ser elaborado. Vamos lá. Então a gente tem aqui a República Velha, de 1889 a 1930, e nós vamos ver agora o funcionamento da estrutura política aqui nesse período. A gente tem aqui, como chefe do Executivo Federal, o presidente. Então, nós temos o presidente chefiando. O presidente, ele vai estabelecer uma relação de troca de favores com os governadores, com aqueles que estão chefiando os estados. Lembrando que a Constituição de 1891 vai instituir também o federalismo, que vai dar uma autonomia maior aos governadores, certo? Então, como é que os governadores vão fazer para que a sua base eleitoral vote no candidato do presidente? Eles vão ter ali os coronéis. Isso aqui é muito importante a gente falar dos coronéis. Por quê? Professor, os coronéis não são militares? Hoje são, né? Militares. Mas naquele período, durante o período imperial, lá na década de 30 do século XIX, o imperador ele vai vender títulos militares aos grandes latifundiários, que dependendo da patente vão comprar a patente mais alta ali, a patente dos coronéis. Então percebam que eles não eram militares, não estavam ligados ao exército, mas eles compraram essas patentes, que então quem comprava a patente mais alta tinha mais dinheiro, tinha mais prestígio, e era uma forma assim pomposa de mostrar quem tinha mais dinheiro naquele período. E esses coronéis, eles são os grandes fazendeiros, latifundiários, que estão principalmente ali nas vilas, nas pequenas cidades, certo? Então, entendemos quem são os coronéis. Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha para a gente entender melhor esse período.
E aí a gente tem, né, nesse esquema, os presidentes que vão lá conversar com os governadores, que vão lá conversar com os coronéis. Então, a política na esfera federal, a gente vai chamar de política café com leite, que seria ali a alternância política entre presidentes durante esse período. A gente vai já explicar melhor. Na esfera estadual, nós vamos chamar esse esquema de política dos governadores. Então, os governadores estão atuando juntamente com o presidente, chamando ali os coronéis para fazer valer esse esquema. E na esfera municipal, na coisa mais local, nós temos o coronelismo, controlado pelos coronéis, certo? E como é que os coronéis vão atuar nesse sentido? Ali, as pequenas cidades, no interior. A gente tem aqui o coronel, que vai delegar aos seus cabos eleitorais, aos seus jagunços, né, para que eles utilizassem dos meios de convencer a população, o seu curral eleitoral, para votar no seu candidato. Lembrando que outro ponto importante da Constituição de 1891 é que o voto ele era aberto. E isso facilitava bastante esse esquema de compra de votos. Todo esse esquema do coronelismo, da política dos governadores, da política café com leite, vai ser possível porque o voto ele era aberto. O que isso significa, professora? Significa que você ia votar e você falava em quem você ia votar. As pessoas sabiam quem era o seu candidato. E o seu candidato era aquele candidato designado pelo coronel. Então, não tinha essa opção de você dizer que votou, mas não votou. Não havia essa possibilidade, certo? Então, vamos entender como que se dava a política do café com leite, aquela política que a gente mencionou que estava na esfera federal. A aristocracia cafeeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles, 1898 a 1902. Campos Salles vai suceder o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, tá? Então, no governo de Campos Salles que vai se consolidar essa política do café com leite. Então, essa política estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, a partir de 1906, início do governo do mineiro Afonso Pena, que durou entre 1906 a 1910, a República no Brasil passou a ter presidentes dos dois partidos em revezamento. E aí a gente trouxe essa imagem para mostrar para vocês, aqui é uma gangorra, né? Então a gente tem aqui um representante de São Paulo, que uma hora ele está em cima, posteriormente vem um representante de Minas Gerais. Professora, como é que funciona isso? Se eu tenho um candidato de São Paulo, num determinado período político, ele vai governar. E o voto, ele não é... o voto não. O mandato, ele era um só. Não havia possibilidade de segundo mandato. Então, ele vai governar durante esse período e no período seguinte, ele vai usar toda aquela estrutura política dos governadores, dos coronéis, para eleger o candidato mineiro. Então, olha só, não tem como dar errado aqui. Por quê? Porque ele vai falar para os governadores, ó, quero que vote nesse aqui, quero que vote nesses senadores, nesses deputados federais. Para quê? Para ele ter uma governabilidade, certo? Então, o intuito, o objetivo era que ele não encontrasse nenhum impasse, nenhum empecilho diante do Congresso. Então, tudo que ele colocasse lá, o Congresso aprovaria. A ideia era essa, ok? E na eleição seguinte, então a gente tem aqui, ó, o candidato da oligarquia mineira ganhou a eleição. Agora, terminou o mandato, ele vai ter que indicar um candidato da oligarquia paulista. Então, percebam que uma hora é um que está no poder, outra hora é a oligarquia mineira, então eles vão fazer esse revezamento. Agora, professora, por que é que a gente chama esse período de política do café com leite? Porque São Paulo
era o maior produtor de café naquele período, então ele era o estado mais rico, por isso o interesse da oligarquia paulista de se manter no poder com o intuito de garantir que os seus direitos, que os seus privilégios continuassem sendo produzidos no país. E Minas Gerais era ali o maior produtor de leite e derivados, além de ter o maior eleitorado, ok? Então a gente tem o nome da política Café com Leite fazendo referência ao produto econômico que cada estado possuía. Entendemos essa parte? Muito bem, agora vamos tentar entender um pouquinho como que estava ali o funcionamento dessa estrutura na esfera estadual com a política dos governadores. Política dos governadores. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio nas bancadas estaduais do legislativo. Essa medida ela consistia num acordo entre o chefe do Poder Executivo Federal e os governadores estadual, em troca de autonomia dos estados. Os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam o presidente. Então percebam aí que tem uma troca de favores? Consiste em que essa troca de favores? Olha lá, o presidente vai liberar verbas e vai dizer o seguinte, olha, pode governar aí, indicar os cargos públicos que você quiser e não vai ter interferência federal. Além de não ter interferência federal na esfera estadual, o governo federal também concedia verbas aos governadores para que esse mecanismo ele funcionasse. Então a gente tem essa troca de favores. O federal não interfere, libera verba e em troca os governadores vão fazer com que a sua base vote nos candidatos indicados pelo presidente, os candidatos da sua base, né? Candidatos aliados, porque não era interessante que as suas políticas, que o projeto político daquele presidente tivesse nenhum empecilho no Congresso, ok? Agora, a nível local, nas pequenas cidades, nas pequenas vilas, como é que esse sistema vai funcionar? Vamos lá ver então o coronelismo. Os coronéis, chefes políticos e ou latifundiários tinham uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Eles estabeleciam o controle sobre a população mais pobre, protegendo-os. Observem aí as aspas em protegendo-os, porque muitas vezes era protegendo a população dele próprio, certo? Então, assim, se a população local não obedecesse ou não fizesse o que o coronel queria, essa população, esse grupo, ele não estaria protegido do próprio coronel, muitas vezes, certo? Então, ele vai fazer com que mantenha essas pessoas submissas. E como nesta época o voto, como nós já mencionamos, ele não era secreto, os coronéis garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio das fraudes e uso da violência, né? Os chamados ali os currais eleitorais e o voto de cabresto. A gente trouxe essa imagem aqui para ilustrar para vocês como funcionava esse esquema de fraudes eleitorais. Vocês lembram que nós mencionamos no início da nossa aula que, de acordo com a Constituição de 1891, poderiam votar somente homens acima de 21 anos e alfabetizados? Pois bem, então a gente trouxe aqui 2 exemplos de eleitores que fogem ao padrão estabelecido pela Constituição. Porque a gente tem aqui, ó, uma criança, uma pessoa que tem menos de 21 anos de idade, provavelmente não é alfabetizado, então era muito comum naquele período que pessoas não alfabetizadas pegassem um documento de alguém que era, ou eles utilizavam pessoas para votarem mais de uma vez. E como é que a pessoa vai votar mais de uma vez?
Vocês estão vendo o segundo eleitor aqui indo para a urna? Então, aí tá um esqueleto, né? Porque era muito comum naquele período que encontrassem na lista de eleitores pessoas que já haviam falecido. Então, era um dos mecanismos, né, de fraude nas eleições. E percebam que esses dois personagens aqui, eles estão com uma expressão de medo, eles estão amedrontados, né? Por isso que a gente vai chamar aqui, ó, desse voto de cabresto, que vai utilizar muitas vezes a coerção, a violência, a ameaça, intimidação. E aqui nós temos dois cabos eleitorais, né, dos coronéis, intimidando e conferindo se os eleitores que fazem parte do curral eleitoral do coronel estão votando de fato no candidato estipulado e determinado por ele. Então vamos lá para o voto de cabresto para a gente entender um pouquinho mais como funcionava. Olha só, para que a política dos governadores desse certo, o coronel era uma figura essencial. Olha aqui o coronel de novo. Então, perceba que o coronel ele tem uma importância gigante, mesmo ele estando numa esfera local, no interior. Por quê? Naquele período, o Brasil tinha a maior parte de sua população vivendo em áreas rurais, certo? A população urbana só vai superar a população rural só na segunda metade do século XX. Então, nesse momento, grande parte da população está no interior, sendo controlada ali muitas vezes pelos coronéis, por esses grandes fazendeiros. Então, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos, para eleger deputados da oligarquia, olha aqui, oligarquia de novo, era feito por essa figura, o coronel. Enquanto figura de poder local, ele utilizava-se do seu poderio financeiro para exercer pressão para que os eleitores votassem no candidato desejado. A intimidação de candidatos ficou conhecida como voto de cabresto. Mas por que, professora, voto de cabresto? Porque cabresto é a ferramenta que é utilizada para controlar o animal, né? Controlar a mula, controlar o cavalo. Então, o cabresto ele vai ser utilizado para guiar o animal na direção que você quer. Então, os eleitores, né, que faziam parte ali daquele curral eleitoral do coronel, ele tinha que votar, ele era direcionado a votar no candidato estabelecido, estipulado pelo coronel. E aí é que a gente traz essa imagem, né, mais uma imagem para ilustrar para vocês, para a gente entender como é que funciona. A gente tem aqui essa simulação de uma votação, um eleitor amedrontado, depositando ali o seu papelzinho na urna e o jagunço atrás do coronel. Vejam aqui o coronel checando e o seu jagunço atrás, fazendo aquela pressão, aquele terror psicológico para que o eleitor vote no seu candidato. Mas preste atenção, nem só de coerção, nem só de violência o coronel vai utilizar, tá bom? Para fazer com que as pessoas votem no seu candidato. Vai ter também o que a gente chama de clientelismo nesse processo, porque vocês lembram que os governadores tinham autonomia para nomear para cargos públicos? Então o coronel também vai fazer isso. A troca que o governador vai fazer com o coronel é fazer com que o coronel possa indicar pessoas a determinados cargos públicos. E a gente vai chamar de clientelismo. Mais ou menos assim, olha, governador, tem ali o meu afilhado que acabou de formar em direito, coloca ele como juiz, tem ali filho do fulano, meu vizinho, que se formou em medicina, que é professora, coloca naquele hospital, coloca naquele cargo de professora. Então, a partir dessa troca de favores também, que a gente vai chamar de clientelismo, os coronéis vão conseguir manipular as eleições. Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui.